lindosas, lindões, Croiser aqui, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre a segunda temporada de Boneca Russa, que estreou nessa quarta-feira, dia 20, na Netflix. Só que nesse vídeo eu vou falar sobre essa segunda temporada com spoilers. Eu já trouxe um vídeo sem spoilers aqui no canal, inclusive com resumo da primeira temporada, pra relembrar alguns aspectos que são importantes pra gente ter um entendimento completo aqui da segunda. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição, e por isso nesse vídeo aqui vai ser com spoilers pra discutir o arco da segunda temporada, se era necessário, e eu tinha comentado na minha análise sem spoilers também que tiveram algumas questões com o final que eu fiquei meio assim, mas eu confesso pra vocês, hein, eu reassisti a série e eu comecei a ver um pouquinho diferente algumas coisas, e aí nesse vídeo eu vou falar de tudo isso. Mas óbvio, antes não esquece de se inscrever aqui no canal e clicar no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes vocês sabem. Bom, gente, na segunda temporada a gente acompanha de novo a Nadia e o Alan, depois de escaparem do ciclo da primeira temporada, em que eles continuaram a viver a vida, mas sempre com medo da possibilidade disso retornar, e de certa forma retorna, só que de uma forma diferente, em que ambos acabam sendo levados para os seus passados por um buraco de minhoca que acontece no metrô de Manhattan, e com isso eles têm uma experiência intergeracional e obviamente eles tiram um grande aprendizado disso tudo. Bom, gente, eu preciso dizer que eu gostei dessa segunda temporada, eu achei bastante interessante, e eu confesso que eu tinha as minhas ressalvas, né? Assim, eu já imaginava que eles iam fazer um bom trabalho, mas eu confesso que eu fiquei com um pouco de receio porque a primeira temporada, ela fecha bem redonda. E foi interessante porque quando a gente inicia a experiência aqui na segunda temporada, a gente vai pra trás, então a gente tem uma compreensão maior sobre esses personagens. Então, mesmo que essa segunda temporada se referencie de coisas da primeira, ainda assim, ela funcionaria bem também sozinha. Tá certo que mais pro final ela começa a puxar mais questões da primeira temporada, inclusive a festa ali da Maxine, principalmente nos dois últimos episódios, mas ainda assim é uma história que funciona muito bem. Eu gosto de como eles se referenciam das coisas da primeira temporada, inclusive nas minúcias, né? Por exemplo, tem um momento que a gente vê as amigas da Nadia com a Ruth numa cozinha e elas estavam tentando contato com ela, só que ela tava no passado, e aí a Maxine, ela tá fazendo um frango também, ou até mesmo um momento que a Nadia nasce, e aí falam a frase da Maxine, Baby Birthday, mas também, né, como eles acabam se aprofundando em mais questões da primeira temporada, como o ouro da família. E assim, gente, a Natasha, que é a atriz que faz a Nadia aí na série, ela sempre trouxe muitas homenagens ao judaísmo, sempre trouxe um contexto da história extremamente importante, e aqui nessa segunda a gente vê a história de fato, né? Antes ficava mais em alguns contextos, como por exemplo, o prédio ali da Maxine ter sido uma escola de judeus, tanto que depois, né, quando tem aquele paradoxo do tempo, a gente vê que eles abrem o banheiro e dão de cara com a escola. Então, caso você não lembre aí da primeira temporada, é por isso que eles dão de cara com as crianças, porque a passagem de tempo, ela tá tão absurda ali, por causa do paradoxo, que em certo momento eles acabam abrindo a porta e tá nesse momento que existia a escola ali no prédio, que não era um prédio residencial ainda. E depois a gente vê que as coisas se misturam, né? A Maxine até fala, quem convidou essas crianças pra minha festa? Enfim, então eles brincam muito com todo o universo construído desde a primeira temporada. Então quando eu falo que a história da segunda temporada, ela funcionaria sozinha inicialmente, funciona, mas ainda assim ela se referencia bastante de coisas que tem desde a primeira. Então, obviamente, a primeira temporada ela é extremamente essencial, e eu acho que eles fizeram um bom trabalho aqui, como eles contaram essa história. Mas antes de falar sobre a jornada individual de cada um, acho que é muito importante relembrar o que foi a jornada da primeira temporada, né? Porque por mais que a gente tivesse esses arcos individuais da Nadia e do Alan que depois se cruzavam, ainda assim falava muito sobre como eles eram pessoas individualistas de formas diferentes, né? Seja o Alan ali no relacionamento, que ele queria fazer tudo perfeito e as coisas não saíam muito do lugar, e também a Nadia, né, que ela não ligava se tava saindo com um cara casado, usava um monte de droga, e ela ia vivendo a vida muito pelas conturbações do passado da família dela também, principalmente com a sua mãe. E no final, né, como esses caminhos se cruzam, eles aprendem a ajudar o outro, tanto que a jornada final é sobre isso também. E aqui, nessa segunda, inclusive, a gente vê que aquele momento final da primeira temporada, que tem a festa na rua, era a junção das timelines, e que por conta disso, eles acabaram na mesma timeline. Isso é meio que explicado em um diálogo só, a gente acabou na mesma timeline e tal, mas fica mais claro pra quem tem a primeira temporada mais fresco, porque quando eles estão no momento final ali, mesmo que eles tenham tido aprendizado conjunto, eles
eles vão pra timelines diferentes e eles precisam ajudar a versão do outro que tá completamente quebrada e que iria morrer naquele universo. Então eles precisam evitar com que essa versão morra. E aí quando eles concluem, né, eles conseguem os seus objetivos e fazem com que em todas as variantes eles conseguiriam sobreviver. Então é por isso que eles acabam aí na mesma timeline. Então é muito mais sobre entender o outro e também se doar, né? O próprio Alan falava por diversas vezes pra Nadia que ela era uma pessoa extremamente egoísta, e eu tô falando isso tudo porque vai ser extremamente importante pra falar sobre essa segunda temporada. Então agora indo pra jornada de cada um, né? A gente acompanha majoritariamente a Nadia. Inclusive eu até senti falta de ter mais contexto do Alan. A história dele pareceu meio corrida em alguns momentos, mas já vou chegar lá quando eu for falar dele. Mas na Nadia, a gente sabe que ela sempre teve muitas questões com a família dela, principalmente com a mãe dela. Então é muito interessante a gente acompanhar essa jornada dela vivendo na pele da própria mãe, porque ela consegue compreender melhor algumas questões. E compreendendo mais a mãe, ela passa a ter algumas problemáticas com a avó dela, tanto que ela até fala, né? Ah, isso é jeito de falar com a própria filha. E depois a gente também vê ela tendo a vivência da avó dela, e aí ela começa a compreender mais ainda a avó dela. E isso é um contexto muito importante, porque quando ela tá na vivência aí da Nora, a própria Nélia fala pra ela que ela não consegue entender o quanto que a mãe dela sofreu, que ela não tinha respeito pela história da família. Então, quando ela vive a história como Vera, ela consegue compreender as problemáticas de ter perdido todas as coisas, dos pais da Vera terem sofrido no Holocausto. Então, dentro de todo esse contexto pesado, é também entender a força de cada uma dessas mulheres da família. Enquanto a Nadia tem toda essa vivência da família, ela tem feito o possível para não perder o ouro da família e assim ela ter uma vida diferente. No final das contas, mesmo que ela consiga compreender a família dela, ainda assim é muito sobre ela ter tido uma vida diferente, e é isso que leva ela a querer dar uma vida diferente para aquela Nadia que ela pariu. E é quando começa toda a complexidade do paradoxo. E já o Alan, ele vive principalmente as questões da avó dele. E é interessante porque a gente vê os reflexos da primeira temporada no Alan, como por exemplo, ele nunca ter conseguido mais ter um relacionamento estável. Todos os relacionamentos dele acabam durando super pouco. O último durou 3 meses. O relacionamento que a mãe dele arranjou, que ele fala logo nos primeiros episódios, meio que ficou no ghosting, porque ele já tava nessa experiência do passado. E é importante porque quando ele volta pro passado, ele vive esse amor que a avó dele viveu, e aí ele fica obcecado. Ele fala que o cara era uma pessoa diferente, e além disso, quando a gente chega no ponto final da história dele, a gente também percebe que ele não consegue se perdoar por ter tirado a própria vida, que a gente descobre na primeira temporada. E ambas as histórias, elas são complementares aqui também, porque a gente vê os reflexos da Segunda Guerra. É muito importante a gente falar sobre os conceitos que a série traz, porque apesar de parecer existir uma problemática, principalmente quando a gente tá falando sobre viagem no tempo, a gente vê que eles falam sobre o vazio, sobre o buraco de minhoca, fala sobre as problemáticas de mudar o tempo, né? Então, o momento que a Nadia, ela leva o bebê pro presente, ela acaba criando um paradoxo existencial, e é por isso que a gente começa a ver as timelines se misturando e ficando aquela loucura, e repetições, por exemplo, da Ruth subindo a escada por diversas vezes. Mas no final das contas, essa complexidade temporal é só um background para esses personagens terem um entendimento sobre eles mesmos. Até porque toda a mensagem da série, de uma forma geral, vem naquela fala de Coney Island, que é do e se, né? Em que o próprio Chaz explica que o familiar dele foi para Coney Island e aí ele se infectou e isso ocasionou a morte, e aí eles ficam falando e se ele não tivesse ido, nada disso teria acontecido. Então ele fala muito sobre como as coisas acontecem da forma que devem acontecer, e por isso quando a gente acompanha, principalmente na jornada da Nadia, não importa o que ela faça, as coisas sempre vão acontecer ou tomar o rumo que era para acontecer. E aí a gente chega no momento do vazio, que é onde eles têm um entendimento sobre essas escolhas. Tem até certo momento que a Nadia, ela tá com o bebê Nadia e ela consegue encontrar a mala do ouro, só que é muito difícil levar os dois e por isso ela deixa a mala ali de lado. E já o Alan, né, conversa essas questões com a avó. E aí que começa um pouquinho das minhas problemáticas com a segunda temporada, apesar de ter amado a história e o rumo que ela levou, porque quando a gente pensa, por exemplo, sobre a Nadia, de tudo que ela causou para dar uma vida melhor a
ela, diz muito sobre o egoísmo dela. Então é quase como se a primeira temporada não tivesse valido muito, né? Porque afinal das contas o aprendizado da primeira era de certa forma sobre isso. Mas aí a gente vê nessa segunda temporada que ela tem o completo entendimento disso. E já o Alan, eu sinto que muitas coisas das questões dele, como o próprio fato dele não se perdoar de ter tentado se matar, é uma questão que fica muito mais ali no diálogo. Por isso que eu falo que eu senti muita falta do Alan, de terem desenvolvido mais sobre ele. A história dele pareceu destoar em alguns momentos pra mim. Eu consigo depois, chegando ao final principalmente, entender a conexão dos dois, mas ainda assim eu senti um pouquinho de falta de contexto. Então quando eu assisti, principalmente na primeira vez, eu senti que essa finalização, ela pareceu apressada, mas depois quando eu vi a segunda, realmente acho que não precisaria de um episódio extra pra dar um contexto maior. E aí eu consigo compreender que meu maior incômodo foi mais com relação à história do Alan, que eu achei que faltou um pouquinho de desenvolvimento, não sobre a conclusão geral da temporada em si. Mas enfim, quando a gente chega no final e quando eles têm pleno entendimento da jornada deles, a gente vê que no final das contas eles veem que não tem nada que eles possam fazer que vai mudar. Então não tem nada que ele poderia fazer de voltar ali no tempo e mudar a história do namorado da avó. Ou até mesmo não tem nada que a Nadia poderia fazer com que esse ouro retornasse para a família de fato, ou até mesmo que ela teria uma vida diferente. Então quando ela entrega, inclusive, o bebê para a própria mãe dela e ela pergunta se aceita ser a mãe dela, ela até fala, eu nunca escolhi, mas essa é a vida que eu tenho. E por isso que também quando a gente chega no final, né, com a morte ali da Ruth, ela consegue aceitar melhor a morte da Ruth, porque inicialmente ela se culpa muito por não ter estado lá, principalmente tendo a noção do quanto a Ruth foi presente na vida da família dela de uma forma geral e como ela sempre ajudou. E a Ruth também sempre teve muito presente com ela, cuidou dela, foi a mãe adotiva de certa forma quando a mãe biológica dela teve os problemas que teve e ocasionaram a morte dela. Até porque a gente vê que a Nadia consegue ter um completo entendimento sobre a doença da mãe dela. Então quando a gente chega no final, ela sabe que não teria nada o que fazer para essa história ser diferente, mas não viver amargurada como a Ruth falaria para ela não viver dessa forma. Então aqui a gente tem uma finalização muito perfeita, que é o entendimento de fato sobre seguir em frente. E aí pegando o contexto geral, né, das temporadas de boneca russa, como uma boneca russa que tem uma boneca dentro da outra, ela se referencia falando sobre as várias versões que existem de nós mesmos, e quando a gente chega na finalização tanto da primeira quanto da segunda, é uma evolução da melhoria de quem a gente é. Então as experiências que eles têm é tudo sobre a melhoria deles, sobre eles aceitarem melhor momentos difíceis da vida, entender que não tem como fazer a mudança, que a questão mesmo é sempre ser o melhor de si e seguir em frente. Então eu gosto muito de Boneca Russa, eu acho que é uma série que ela encerra muito bem, é uma série diferente, que traz discussões diferentes, e eu gosto da forma que ela é montada, a história como é contada e como ela se referencia das próprias questões que ela mesma traz, e também todo o contexto histórico muito importante. E aqui nessa segunda eles se aprofundam mais ainda. E é por isso que eu falo, né, que apesar de Boneca Russa trazer conceitos complexos de viagem no tempo, de timelines, ainda assim é uma história simplificada e muito humana. E eu acho que eles fazem isso com maestria nas duas temporadas. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acharam da segunda temporada de uma forma geral? Vocês achavam que era necessário ter essa segunda? Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!